Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Alessandra Siniscalchi. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aí não sei qual horário que vocês vão começar a assistir as aulas. Eu sou professora de português aqui do curso Setor EAD. Contando um pouquinho da minha história aí para vocês saberem, né, situar vocês, quem é que está aqui falando, né, sobre a matéria para vocês. Eu sou advogada, já iniciei, né, a faculdade de Direito, tendo como objetivo o concurso público, prestei muitos concursos, assim, eu tenho realmente experiência com bancas, uma coisa que eu acabei criando, né, fui aprovada em 7 deles, entre Procuradoria da República, Ministério Público Estadual, Federal, Tribunal de Justiça, fui empossada também em diversos, não só aprovada, né, depois que a gente é aprovado, você descobre o outro calvário que é, né, muitas vezes é ser... abrir, né, terminar o concurso, ser homologado e você poder tomar posse. Então, enfim, tomei posse em alguns que eu tinha mais interesse, em outros não, né, mas enfim, já tinha isso mais ou menos programado, como que isso ia acontecer na minha vida, né. E o que que a gente aprende com isso? Você aprende que, uma vez que você não só adquiriu o conhecimento, óbvio, isso é muito importante, mas você aprendeu a fazer as provas, né, você não briga com a banca, você aprendeu a desviar de pegadinhas, né, qual é a característica principal aí de cada banca, você acaba sendo, uma consequência inevitável, você ser aprovado em diversos concursos, assim, não é apenas só o preparo, né, mas você atingiu um nível tal e conhece a banca, conhece as provas, é natural que você seja aprovado em outros também. Então, essa é a minha história, tenho bastante, sim, experiência com bancas, né, e dou aula de português e também de algumas outras matérias aí do direito aqui no curso Setor EAD. Eu vou começar com vocês agora no curso de português, ele é um pouco mais abrangente, né, específico aí para concursos, né, para a prova de vocês, e eu vou deixar aqui já inicialmente, né, algumas informações antes que depois a gente acabe se empolgando aí e eu esqueça de passar. Informações para contato, sempre que vocês tiverem uma dúvida, quiserem conversar, né, precisarem aí de um ombro amigo, enfim. O meu e-mail é alessandra.professoraead@gmail.com, Facebook é Alessandra Siniscalchi. Vou pedir para vocês tomarem cuidado, porque tem algumas Alessandra Siniscalchi, né? Minha cunhada, por exemplo, é a Alessandra Siniscalchi também advogada. Então, não selecionar a pessoa certa, tá? Ali como professora do Setor EAD. E também o fórum do Setor EAD, que é muito bacana para os alunos, né? Porque vocês entram, né? Não tem necessidade de se identificarem, entram, jogam a dúvida lá, né? E assim, é muito bacana porque a dúvida de um, com certeza, é a dúvida de outros milhares, né? E isso acaba gerando um ambiente aí de discussão bastante fértil, né? Uma dúvida puxa outra, e aí um outro vem também com outra colocação importante, né? Ou que já viu em prova, em alguma prova específica que ele fez, enfim. Então, é muito legal, né? Você não precisa se identificar, você pode entrar com um apelido, se você achar que por algum acaso a sua dúvida é muito boba, o que não acontece, pode ter certeza que a sua dúvida é sim, por mais singela que seja, ela é a dúvida de outras pessoas também, não existe, né, dúvida boba em concurso público, porque as bancas conseguem transformar isso aí numa pergunta muitas vezes mais trabalhada, né, a gente tem fator tempo interferindo, a gente tem, né, a competição, aquele nervosismo natural, então nada é desconsiderado e nada é tão simples quanto fazer uma prova, de repente, no aconchego do seu lar, assim,
assim, na sua casa, no seu quarto, no seu escritório, onde for aí o ambiente que você escolha para estudar. Estudar é óbvio que é o ponto chave aí mais importante, ele te dá, né, o estudo te dá uma das coisas mais caras para a consecução aí da prova, né, que é tranquilidade, mais tranquilidade, né, ou alguma tranquilidade para aquelas pessoas que sentem muita pressão, que já estão estudando há algum tempo, ou que não estão trabalhando, que estão desempregadas. Então, você ter, né, as coisas mais controladas, assim, ter cumprido aí o seu cronograma de estudo, o seu edital, ou enfim, aquilo que você se propôs. Não, eu vou fazer um curso de português porque de uma vez por todas eu preciso aprender essa matéria. Os editais todos se parecem muito quanto ao conteúdo, né? Às vezes não cai uma matéria, mas aí num próximo concurso que você pode ter interesse, ela é sim cobrada. Então a gente nunca sabe dizer exatamente, né? De maneira específica, assim. Mas o tronco assim do edital, né? Ele é basicamente o mesmo, não só na matéria de português, como em outras matérias também. Mas é interessante você tirar do caminho, né? Você aprender e de repente, né, às vésperas da sua prova, você fazer uma revisão mais rápida, mas assim, o mais importante, você conseguiu aprender com calma, né? Muitas vezes a pessoa não teve a oportunidade ou ela não tem afinidade, né? Não conseguiu aprender a matéria no ensino médio, ensino fundamental. Então, aquilo ficou, né? Ela tem vários buracos, assim, poxa, eu não sei qual é a regra para crase, por exemplo, mas ela sabe alguma outra matéria também importante, né? Mas precisa preencher esses buracos, né? Para você ter aí o seu conteúdo completo, né? Para que isso possa satisfazer 99% das provas de concurso sem você precisar fazer nenhum ajuste aí quanto ao edital, né? Interpretação de texto, pontuação, escrita correta, né? Não só acentuação, como ortografia. Muitas vezes não está no edital um ponto assim específico, né? Como ortografia, por exemplo, ou acentuação. Mas a pergunta da banca, né? Ela te traz assim, está correto aí a alternativa quanto à norma culta, né? E é correta e clara, né? Aí de repente você se atém aí só ao claro, né, vai mais para a concordância e esquece do correto, e passa aí alguns erros bobos, né, assim, alguns erros que você normalmente não cometeria, mas numa prova, né, que você tem ali esses pontos aí de estresse, você acaba deslizando, né, então acaba sendo basicamente o mesmo programa para todos. Então é interessante aí não brigar, né, não lutar com a banca, assim, falar, nossa, mas eu não vou estudar isso de novo, não vou estudar essa matéria que eu vi aí no ensino médio, né, mas assim, de repente você está ou desatualizado, assim, um pouco enferrujado com a matéria, e vale a pena, sim, né, e você livrar isso da frente. É uma matéria que, assim, diferentemente do direito, por exemplo, não tem atualizações, né? A gente teve aí a reforma ortográfica, mas só um ponto isolado aí, né? Não tem atualizações que você precisa estar sempre, né, vendo aí se mudou alguma coisa, mudou uma lei, né, algum prazo processual, alguma coisa aí. Então, é interessante aprender a escrever, né? Você aprende, aprendendo essas regras, você aprende a fazer redações, né, por exemplo, que é um outro ponto extremamente importante para concursos, né, não só redações, mas questões discursivas, por exemplo. Você precisa aprender a escrever para responder, né, uma questão subjetiva, que, sim, elas normalmente não são tão pequenas, assim, não é uma resposta que você coloca em 2 linhas. Então, se a sua prova para analista, por exemplo, ou mesmo para um cargo, sei lá, de advogado, de contador, se ela vai te trazer uma questão discursiva,
você precisa trabalhar, sim, bem o português, não só a parte técnica, mas o português, porque senão a banca tira ponto, ela desconta ponto. Não é apenas na dissertação que a banca vai descontar pontos. Ok. Bom, então passei essas informações iniciais aí, se vocês tiverem alguma dúvida ou algo a acrescentar, já podem aí entrar em todos os mecanismos aí de mídia, né, que a gente tem para colocarem isso. E a gente vai começar esse curso por uma matéria chamada ortografia oficial, né? Ela é, na verdade, acho que o terror de muita gente, né? Porque teve uma coisa que acabou se perdendo ao longo do tempo, que é uma pequena coisa chamada leitura, né? As pessoas hoje, elas não têm mais o hábito de ler, e não adianta você falar, bom, mas eu vou prestar um concurso, então eu vou passar a ler. Você tem uma infinidade de matérias para estudar, não dá para ler aí a obra completa do Machado de Assis. Poxa, professora, mas literatura, detesto literatura. Machado de Assis é fantástico, né? Não é uma leitura entediante ou uma linguagem complicada, não. É extremamente fácil, acessível e engraçada, né? Assim, só dando um exemplo. Mas não é uma coisa que você vai fazer agora, porque ainda que você, de repente, não tenha o edital aberto, ou já tenha o edital aberto para ter uma prova daqui a alguns meses, você não vai ter tempo de trabalhar isso. Leitura é realmente uma coisa que vai agregar aí muitos elementos para você mais ao longo do tempo, dos anos. Então, se você não teve o hábito de fazer isso, e cada vez menos as pessoas estão tendo, né, ainda mais com a internet, isso realmente complica, né, e compromete alguns pontos essenciais, assim, para não falar todos, mas assim, essencialmente a ortografia acaba pesando, assim, eu observo muito como as pessoas têm escrito, né, e não pelo fator, assim, de, você quer corrigir, você quer impor alguma coisa, não, é porque é natural, né, o português para mim sempre foi uma matéria, sempre tive afinidade, não tem em outras, por exemplo, matemática eu não tenho afinidade nenhuma, mas em português eu tenho bastante, né, sempre me foi muito tranquilo, então eu acabo percebendo isso naturalmente das outras pessoas, né, e eu vejo como é complicado, como é sofrível para uma pessoa, de repente, escrever um parágrafo, né, que dirá uma redação inteira, uma dissertação. Então, a gente tem aí ferramentas, tal, para poder corrigir isso, né, para dar a volta, mas na prova objetiva você não tem. Se a prova te traz palavras ali e pergunta a ortografia correta, você tem que saber a ortografia correta mesmo, não tem escapatória. Então vamos lá. Primeiramente aqui a gente vai trabalhar o emprego da letra H. A gente tem aqui no emprego das letras H, E, I, O, U, G, J, CH, X, algumas regras às vezes, né? Mas assim, muitas delas têm exceções. Então, eu trouxe algumas regrinhas que eu achei mais práticas, mas outras não adianta. É mais fácil você ler a palavra e tentar, né, pegar um caderno ali, uma caneta e tentar repetir, né, fazer uma listinha ali das que você lembra. Eu até trouxe um exercício depois para vocês fazerem sozinhos, porque funciona mais dessa forma do que ficar, de repente, memorizando tantas regras, né. E outra coisa também importante, que dependendo do livro que você adote, né, do autor que você adote para estudar, se você gostar de estudar por alguns autores, eles trazem algumas regras às vezes diferentes, né, de um para o outro, aí dependendo do caso. Então, eu acho que acaba sendo um pouco perda de tempo, assim, se espelhar tanto em regras, por mais que, assim, eu entenda que as pessoas que tenham dificuldade, elas prefiram trabalhar com regras, né, porque te dá um chão ali, um norte, né, nas situações X, Y, Z, você escreve de forma tal.
mas via de regra isso tem exceção, então acaba caindo por terra. Mas vamos lá. Emprega-se o H. Aí eu trouxe algumas palavrinhas aí meio chave, né, que eu vejo bastante em provas de concurso, né? No início de algumas palavras de origem latina ou grega. No caso, hábito, né? Prestar atenção, uma coisa que já é interessante, vai ser nosso próximo tópico, né? Acentuação. Mas como a gente está vendo ortografia, já vou prestando atenção na acentuação, né? Já é aí já está aproveitando aí o tempo para matar dois coelhos, né? Detesto esse jargão aí, mas então hábito, habitar, que não tem acento, harmonia, que também não tem acento, muita gente acentua por algum motivo, talvez. Harpa, né, aquele instrumento musical. Era, aquela planta, né? Hangar de avião, prestar atenção aí também nessa palavra, que embora não seja difícil, a gente acaba usando não muito, né? Porque ninguém fica falando muito aí de hangar, de avião, um assunto tão comentado. Mas ele tem sim o Hzinho. Herege, também já aproveita o herege para ver que ele tem H e que ele se escreve com G, né? Tem várias palavras aí que se repetem. Herbívoro, né? Embora tenha a ver com erva, né? Que é a raiz aí da palavra, e erva não se escreva com H, herbívoro tem sim H, ok? E também tem acento no I. Heresia, hérnia, que também muita gente gosta de comer aí o H e colocar hérnia só com E. Duas palavras aí que acabam gerando confusão, né? Que são hesitar, no sentido de não ter certeza ali, né? De você estar hesitando em tomar uma decisão, por exemplo, e êxito, cuidado se a prova trouxer aí uma alternativa, você precisa do contexto, nesse caso, para saber se a banca está pedindo essa palavra com essa grafia H-I-S ou êxito, né, de sucesso, com X, com som de Z, mas se escreve com X. Então, para quem tem o costume aí de, por exemplo, né, fazer a prova de português com pressa, porque quer fazer as outras matérias, não é uma questão difícil. E se você não lê aí, né, com uma certa tranquilidade, você pode acabar errando uma bobeira. É um teste que você perde, né, dá de mão beijada aí para os outros candidatos. Então, vou marcar aqui com asterisco um ponto importante. Hibernar, né, aquela pessoa que dorme ali, o urso que hiberna, não acorda. Hibisco, a flor. Hilário, né, uma coisa que é extremamente engraçada. Histérica. Hortência, eu não vejo muito as pessoas escreverem hortência sem H, mas de repente na sua cidade ou aí você mesmo, né, ficou com dúvidas. Hombridade, né, aquela coisa da dignidade. Aí você pode achar que a hombridade tem a ver, vou marcar até aqui, porque se alguém teve essa ideia, a gente já mata ela. Tem a ver com ombro. Não tem nada a ver com ombro, por isso que ela tem H. Ela tem mais a ver com uma atitude do homem, né? Homérico, a hóstia também, para quem vai à igreja, toma a hóstia, ela tem H. Outra palavra também que pode acabar passando aí na dança, né? Humilde, de humildade, aquela pessoa que é simples, né? Humildade daquela pessoa que é úmida, né? Não sei se uma pessoa pode ser exatamente úmida, né? Mas que é a umidade. Se tiver esse L aqui, né? É a qualidade aí de quem é simples. Se não tiver, ele não tem H.
Então, também aí é uma outra informação para se a banca trouxer. A banca trabalha como, né, esse tipo de situação? Ela traz as alternativas que são, é um parágrafo cada uma, né, que você tem que ver se a redação está clara, se ela está correta, se a acentuação está clara, está correta, se a pontuação está correta, e aí muitas vezes você se deixa levar, né, não é que você não saiba a diferença, pode saber sim, mas acaba passando batido. Então, né, principalmente num parágrafo extenso aí, né, com bastante informação, acaba, a gente às vezes deixa levar. E herbal, que também tem a ver aí com erva, né, porém tem H sim. Ok, tem um outro parênteses que eu quero abrir aqui no emprego do H especificamente. Ele não tem a ver tanto a ver com ortografia, mas eu vou aproveitar já fazer essa consideração. Eu vou até fazê-la mais vezes, porque ela é muito importante, as pessoas erram demais. Que é uma coisa que está na moda falar agora, olha. Não tem a ver. Poxa, essa matéria não tem nada a ver, esse professor não tem nada a ver, né? Essa pessoa tá querendo dizer que, pô, não tem nada a ver, tá deslocada aí, tá viajando. Mas tá errado isso, não tem nada a ver, realmente não tem nada a ver. Porque não é o a ver com H. Não tem a ver. Vou colocar um espaço bem grande aqui. Não tem a ver, não tem a ver com. Eu não tenho nada a ver com isso. O a ver com H, ele diz respeito, né, numa construção como essa, eu não tenho nenhum valor a haver, né? Alguma coisa assim, unicamente, né? Praticamente nunca você utiliza esse tipo de construção. Quando você vai falar, pelo amor de Deus, né, o que eu vejo de comentário em Facebook disso, quem entrar no meu Facebook, quiser mandar, quiser fazer comentário, eu já corrijo na hora. No Facebook profissional, né? Óbvio que as pessoas do seu relacionamento ali não dá pra ficar corrigindo, porque às vezes pega mal, né? A pessoa vai achar que você tá sendo arrogante, mas não, é a minha profissão, então se fizer isso, né, não precisa aí ficar triste se houver uma correção, porque outros milhões de pessoas também fazem isso, não sei, virou uma moda assim, as pessoas começaram a escrever, alguém resolveu achar que tá certo, pronto, colou. Então, eu vou fazer até uma coisa especial aqui. Vou apagar aqui e vou fazer maior. Porque é muito importante. E a prova, ela tem isso, né? Ela explora situações da moda. Tá todo mundo escrevendo errado de um jeito que nem a época do mim fazer. Hoje em dia a gente não vê mais isso em provas, acho que só talvez provas mais básicas, assim, com um nível de dificuldade menor. Mas antigamente a FCC, por exemplo, cobrava essa construção em provas de analista. Hoje em dia não tem o menor cabimento você colocar para um analista se tá certo para mim fazer ou se é para eu fazer. Porque ninguém mais, né, as pessoas, acho que todo mundo bateu tanto na tecla disso, os professores de português, que ninguém mais está cometendo esse erro, né, ou pelo menos ele está menos frequente, assim, ele saiu um pouco do foco, mas o haver está super na moda, então pode ter certeza que a banca pede. Não tem a ver, separado e sem H. Fica anotadinho aqui no material de vocês certinho. Se tiverem dúvida, quando forem estudar, quando forem revisar, já tem aqui, né, tá só um pouquinho aqui, a gente já faz um desenho aqui, outro aqui, só para entender que não tem H.
tá? Basicamente isso. Então, essa é a matéria mais importante, são os pontos mais importantes aí da grafia e especificamente do H. O que acontece, né? O que é útil para vocês, embora vocês não possam ler aí coleção completa aí de nenhum autor? Poxa, leia a revista, não leia a internet só, porque tem muita gente, eu digo isso sempre que eu tenho oportunidade, tem muita gente escrevendo errado. Ah, mas eu fui no site tal, no blog do fulano de tal, na página do, sei lá, Cicrano. Poxa, ele de repente pode ser um excelente profissional, mas ele escreve errado. Ou ele comete alguns erros, assim, porque tem coisas que são culturais, né? A pessoa cresce ouvindo e ela continua perpetuando aquele erro, né? Não é porque ela não teve oportunidade de estudar, estudou, fez faculdade, pós-graduação, mestrado, mas ela continua cometendo o mesmo erro, né? E às vezes ela até sabe que aquilo tá errado, mas já tá tão enraizado nela que ela não consegue corrigir, né? Então, evitem, né, leiam apenas publicações aí que são notadamente que tem, né, notadamente, reconhecimento quanto ao português, quanto à grafia, que são imparciais, né, porque só ler, aí está acostumado, não, mas eu leio o blog de esporte do fulano, né, ele é jornalista, ele sabe escrever, não necessariamente, também tem jornalista por aí que não sabe escrever, também tem advogado que não sabe escrever, tem um monte de gente que não sabe escrever, então assim, não fazendo uma crítica a isso, é mais para servir para você não ficar lendo aí um material de uma pessoa e isso te prejudicar numa prova, né? Porque às vezes você lembra justamente daquela palavra que a pessoa escreveu errado, né? Não, mas eu lembro que eu li aquela coisa bem do momento da prova. Eu me lembro que eu li no blog do fulano, quando ele estava falando do Corinthians, do São Paulo, do não sei o quê, ele falou uma palavra e ele escreveu de tal forma. Pronto, aí ele escreveu errado, você repetiu errado na sua prova, você errou, perdeu ponto por uma bobagem. Então leiam publicações aí idôneas, né, que vocês tenham aí certeza de que a grafia tá correta. Se quiserem me perguntar, podem me perguntar e trabalhem nisso, né, se conseguirem ler aí alguns minutos por dia, né, você vai agregando, óbvio, mais palavras ao seu vocabulário. Então, a próxima, no meio, como integrantes de dígrafos, né? Dígrafos, palavras aí que formam, né? Duas palavras, duas letras que formam uma, né? Com o mesmo som ali, né? CH, LH e NH. Essa também gera bastante confusão, né? Por exemplo, cachimbo. Se você é aquela pessoa que costuma escrever bem, né, e acha, não, eu vou passar batido por essa parte da matéria, porque eu sei que eu escrevo muito bem e vai ser perda de tempo. Não vai, pode ter certeza que em algum momento ou outro você vai ficar em dúvida, então, assim, aproveita que já tá vendo isso, já vê de uma vez, assim, já faça exercícios, pode ter certeza, você vai pegar um exercício aí que ele vai te confundir, então, vale a pena, né? Chacina, você já pega aqui CH e C também. Chinfrim, né? Uma coisa muito chinfrim, é muito simples, né? Não tá à minha altura, por exemplo. Chinfrim com CH. É interessante saber como se escreve chinfrim. Se você quiser chamar alguém de chinfrim, por exemplo, você já chama a pessoa de chinfrim com CH. Chocalho, né? Também para quem escreve chocar, não, é com LH. Chupeta, boliche, broche, bucho, né? Bucho. Muita gente escrevendo aí. Bucho, o que tá errado. Não é bruxo. Cochichar, praticamente todo mundo escreve errado. É CH com CH, né? Não é cochichar, cochicho. Chuchu também é uma palavra que todo mundo escreve errado, até porque
você vai escrever lá pro seu namorado, né? Oi, chuchu, né? Aí fica aquela coisa meio infantil, você acaba escrevendo com X, e essa mania, né, de mandar, de escrever no WhatsApp com pressa, escrever errado, porque, enfim, tá ali né, parado, esperando o ônibus, aí escreve. Isso causa aí, né, acaba acontecendo, né, e te prejudicando na prova, porque você introjeta, né, aquilo, e de tanto fazer, você vai achar que chuchu, por exemplo, é com 2x. Chuchu não é Xuxa, tá? Chuchu é chuchu com CH e CH. Cochilar, né? A gente falou de cochichar. Cochilar também é CH, tirar um cochilo. Chulo, né? Uma coisa sem importância, né? Uma coisa barata. Também é CH, flecha, né? Não me lembro aí se eu tenho visto muitas flechas com X, mas linchar sim, né? Quando você vê notícias aí de linchamento, a população linchou o criminoso, enfim, alguma, né? Aí você até acha que o linchamento tá certo com X. E por que você acha que o linchamento está certo com X? Porque você associa automaticamente com lixo. Mas não tem nada a ver, as palavras têm origens diversas. Lixo é lixo, né? Linchamento você vai bater na pessoa. Então, linchar é com CH. Isso aqui está errado. Pechincha, vai pechinchar, pechincha certo, CH mais CH. Recalchutar, tenho certeza absoluta que na sua oficina mecânica ali, se você for falar com, né, tiver um problema aí de pneu e for falar com alguém, eles vão recalchutar com X também, mas não, é recalchutar com CH. Algumas outras situações aí, né, de LH, Calhambeck, né, não sei se alguém escreve Calhambeck, mas a sua prova pode muito bem trazer isso, Calhambeck. É bom às vezes também anotar, com cuidado, né, mas anotar a forma errada, do lado da certa, obviamente, que você sabe que é certo, porque aí você vê, né, você consegue comparar e ver, pô, não, Calhambeck LI não tá certo, isso tá errado, não se escreve assim. É com LH. Então, é uma forma que te ajuda a memorizar, né? Bisbilhotar também, né? Bisbiliotar, a pessoa pode achar que é L-I-O e não é L-H. Cavalheiro, né? Cavalheiro é diferente de cavaleiro. Também é outra situação que depende de você avaliar aí a questão da sua prova, né? Leu com pressa, pode comer bola. Cavalheiro, né? Aquele homem é bastante cavalheiro. O homem é cavalheiro, ele abre a porta do carro, enfim. E cavaleiro, parece bem infantil isso, né? Mas pode ter certeza que muita gente erra. E cavaleiro é do cavalo, né? O homem que monta aí o cavalo. Empecilho, né? Empecilho pode também ter certeza, se você não erra nesse E, você erra esse E, ou você erra o C, ou você erra o I, ou o LH. É uma palavra ótima, ela cabe em todas as explicações sobre ortografia, né? Você pode errar também o M antes do P, né? Que P e B só se usa M, não se usa N. Para quem comeu bola e não assistiu essa aula, é bem facinho. Mas essa acho que já é mais rara. Agora, de resto, né, você fala rápido, empecilho, 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 você começa a achar que é empecilho, aí você vai lá e escreve, né, uma palavra usual, assim, a gente usa bastante, falar, isso é um empecilho, né, então vai lá e escreve na tua redação, por exemplo, empecilho, pronto, ponto retirado, aí perdeu ponto, porque não é empecilho, é empecilho. Ok. E também palavra campeã de audiências aí, de cair em prova e de erros também.
Silhueta, né? Silhueta já tem uma pronúncia um pouco mais diferente, assim, também pode induzir ao erro, né? Cuidado com essas palavras, o que faz a gente errar, muitas vezes é a pronúncia. Então, você pronunciar de uma forma correta não é uma coisa pedante, principalmente se você está nessa fase aí de essa maratona de concurso. Você acaba tendo que assumir isso mesmo e fazer dessa forma. Eu até brinco com os alunos e falo, olha, você tem um amigo que fala tudo errado, pega esse período antes da sua prova e, fala pra ele, não, fulano, eu não vou conversar com você agora porque, eu tô estudando demais, não consigo, tô sem tempo. Porque se ele gosta de bater altos papos, cabeças, ele fala tudo errado, pode ter certeza que você vai acabar absorvendo algum erro aí, alguma coisa. Volta a falar com ele depois, não precisa acabar a amizade. Mas, assim, tenta evitar, né? Tudo que você puder contribuir para melhorar o seu português, a sua gramática, a sua ortografia, é útil. O concurso é aquilo, né? Quem tem as ferramentas e quem sabe explorar melhor aí o que tem. Eu não acredito em receitas milagrosas, né? Olha, né? Você estuda aí em um mês e você já consegue gabaritar a sua prova. Não existe isso, né? Para você sem criar uma boa base, não só em português, em todas as matérias, tem que criar uma boa base. Você tem que desenvolver um hábito de estudo. Eu não estou acostumado a estudar. Então você vai ter que se programar e trabalha, tem família, tem filhos, conversar com a sua família, com seus filhos, olha, né, papai, mamãe, agora vai precisar se dedicar um pouquinho aos estudos, mas isso passa, né? Assim, concurso é que quando a gente tá no meio, né, do olho do furacão, a impressão que dá é que é para sempre. Nossa, isso é desesperador, porque isso não vai acabar nunca. Acaba, né? Você pode não ter passado em um concurso, em 2, isso aconteceu comigo. Mas mais pra frente, uma hora você vai começar a passar. E aí você vai passar em vários, você pode escolher qual você quer tomar posse. Então, vale o esforço aí e tudo que você puder ajudar. O português não é exato, né? Não é, vou te ensinar fórmulas certas, faça esquemas, não, eu não concordo. Eu concordo com exercícios, estudo e leitura. Eu acho que esses são os mecanismos, né? E fazer uma boa triagem aí do seu material de estudo, do seu material de leitura. E companhia, que também tem gente que escreve com companhia. Não sei por que a pessoa escreve companhia, mas não está certo, tá faltando o H. Poxa vida, um erro tão bobinho, né? Tem gente que comete ele propositadamente e às vezes a pessoa, como eu disse, já tá numa alternativa ali enorme, né? Com várias orações, períodos compostos, enfim, e acaba passando batido. Então, vamos prestar atenção aí ao que a gente lê, ok? Próxima situação, compostos unidos por hífen. Agora a gente vai aproveitar e até dar uma passada no hífen. Em palavras derivadas por prefixação ou nas compostas por justaposição, né? Isso, na verdade, é uma regra, nem precisa aprender, porque, em geral, as provas não pedem formação de palavras, né? Como que as palavras se formam. Então, derivadas por prefixação, né? O prefixo formou a palavra, ou por justaposição, né? Você tem duas palavras, você não perde nenhuma letra, né? Por exemplo, passatempo. Passatempo é uma palavra composta por justaposição. Você tem o passa e tem o tempo. Mas só, né, en passant, assim, porque não tem tanta necessidade. Se houver depois especificamente aí alguma colocação aí de prova ou alguém tiver alguma dúvida, pode me perguntar que eu respondo isso tranquilamente. Então, as que são unidas por hífen, nesse caso, né, anti-higiênico.
Você tem a palavra que é derivada por prefixação, nesse caso, né? No caso do ante, né, ele é diferente do ante, por exemplo. O ante não tem hífen, anteposto, por exemplo. Antecedente, né? Você não tem o hífen. Pré-histórico, período pré-histórico também conserva aí o seu hífen. Sobre-humano, uma palavra composta aí por justaposição. Semi-hospitalar, semi também sempre tem, né, o hífen. E super-homem, super-homem tem hífen sim, né, acho que todo mundo sabe. Por que você lembra de super-homem, que super-homem tem hífen? Porque você vê o tempo todo, né, filme, seu filho, seu sobrinho, todo mundo adora, enfim, tá na moda, né, super-heróis, essas coisas de filme, então fica fácil de você lembrar, né? Tá sempre ali falando, sempre lendo. Por isso que eu recomendo a leitura. A leitura vai fazer realmente você ficar mais íntimo das palavras, por assim dizer. Então vamos lá. Atenção para os casos de hífen. Usa-se hífen quando a palavra seguinte começar por H e nos casos de vogais idênticas. Anti-inflamatório, por exemplo, né, vogais idênticas, você tem o anti e o inflamatório. Ou consoantes idênticas, interracial, né? Você tem o R e o racial está se iniciando com o R também. Para quem ainda não conseguiu aprender muita coisa da reforma ortográfica, o hífen é uma matéria bastante fácil. É que, em geral, a gente, né, mudança, assim, a gente não presta muito atenção. E aí fica aquela coisa, nossa, nem sei, isso é difícil, ai, nem tive paciência de olhar. Mas é fácil, a gente vai matar aqui já, é bem tranquilo. Não se usa hífen no caso de vogais ou consoantes diferentes, né? Estrada, por exemplo, você tem uma vogal aqui, vogal diferente, não tem hífen. Infraestrutura, ela antigamente tinha hífen, né, mas com a reforma perdeu o hífen. Então, você tem aí também vogal diferente sem hífen. Consoantes diferentes, municipal, o R e o M, portanto, não tem hífen. Superpopulação, né? Superpopulação, aí você associa aí com o super-homem, você acha que tem hífen, não tem, né? São vogais diferentes também. Aqui a gente tem, porque a gente tem o H. Foi por isso que eu comecei a falar do hífen, né? Em palavras derivadas por prefixação ou nas compostas por justaposição e que você tenha que se inicie com o H. Duplica-se o R ou o S quando a segunda palavra começar com R ou S. Essa é a situação mais, acho que inusitada, né? Depois de prefixo terminado em vogal, retira-se o hífen e essas consoantes são multiplicadas, né? Ela soa bem esquisita, mas tão esquisita soa que a gente acaba lembrando. Antessala, né? O que acontece? Você tem terminado em vogal, ante, e a segunda palavra começada com S. Nossa, ficou ótimo esse S, né? E aí você duplica o S e vira uma antessala. Antirrugas, né? Idem, você tem terminado em vogal do ante e o rugas, né? Sendo que o R você duplica, portanto, você tem aí sem o hífen, né? E a consoante duplicada. Antissocial, idem, I e dois S. Social começa com S. Autorretrato, né? Olha que coisa estranha você olhar e falar, nossa, isso tá errado. Aí cai na tua prova, pô, não tá certo.
e retrato. Retrato começa com R, a gente duplica o R. Contra-reforma, idem, outra que também soa esquisito, né? Eu trouxe essas de propósito, óbvio, não vou trazer palavras mais óbvias aí, que a gente esteja mais acostumado, porque eu quero que você esteja preparado para as perguntas da banca. Contra-reforma, idem, né? Vogal e o R duplicado. E ultra secreto, jamais, né? Você vai escrever ultra secreto, você vai escrever como? Ultra secreto. Como você escreveria, né? Como de repente eu escreveria olhando assim por fora. Ultra secreto. Ah, não, claro, isso está muito mais certo do que o secreto. Não, lembra que RS duplica. Isso aqui está errado. Então, resumindo, nessa história do hífen, você usa o hífen quando a palavra começar por H. E nos casos de vogais idênticas, anti-inflamatório, no caso de começar por H, anti-higiênico, que eu coloquei acima, né, sobre-humano, vogais idênticas, anti-inflamatório ou consoantes idênticas, interracial. Não uso hífen quando são vogais, se tratarem-se de vogais ou consoantes diferentes, autoestrada, infraestrutura, intermunicipal. Então, igual usa, diferentes não usa, nem vogal nem consoante. Pronto, matou aí a situação mais comum. A outra que acaba sendo fácil de memorizar, porque ela é meio esdrúxula, né? Que é quando você tem o R e o S e a palavra anterior terminada em vogal. Então, antirrugas, antissocial, autorretrato, ultrasecreto, ok? É bem fácil, assim, não tem... Eu não vejo cair muito em prova, né? Porque, não sei, parece que as bancas não recepcionaram exatamente tanto a reforma ortográfica. Mas se cair, pô, você já matou, tá tranquilo, ok? Então, vou fazer aqui uma marcação para que vocês não tenham medo aí, se esquecerem da aula que eu falei, pô, isso é fácil, né? Pode olhar isso com calma. Próxima situação, emprego das letras I, O, E, U. Na língua falada, a diferença entre as vogais átonas I, O, E, U nem sempre pode ser percebida, aquilo que eu falei do empecilho, né? A gente fala rápido e parece que é com E. Mas vamos ver lá e como que isso funciona, né? Escrevem-se com a letra E. A sílaba final de formas dos verbos terminados em UAR. Aí é uma regra que, de repente, você não vai ter tanta tranquilidade aí de memorizar, né? Mas é interessante chamar a atenção para isso, porque em tempos de mídias sociais, de mensagens e tudo acontecendo, né, ao mesmo tempo, eu tenho visto muito isso. Continue, né? Curtir. Né? Curtir também é outra ótima. Curtir. Né? Tá bom, depende do tempo que você tá usando, né? Se eu vou curtir, aí a gente vai entrar em verbo mais pra frente, mas já tô aproveitando aqui o ensejo. Eu vou curtir, né? Você não vai curtir. Pô, fala direito. Mas enfim, continue, habitue, pontue. Né, pontue, poxa, tem uma cara de que termina com I, isso, mas não, termina com E, pontuar, né, marcar até aqui. Ele termina em UAR, continuar, habituar, pontuar, então, eles terminam sempre, né, grafam-se com a letra E. A sílaba final de formas dos verbos terminados em OAR. Então, o ar e o ar são com E. Abençoe, né? Também é outra que soa, abençoe, né? Com I, mas não. É magoe, magoar, perdoe, perdoar. Né? Marcar uma aqui. Perdoar. Então, se a pessoa, né, quiser que você perdoe, se ela escrever com I, você não perdoa.
Vai ter que escrever com E, né? É o mínimo. Palavras formadas com o prefixo ante, né? Nesse caso específico, antebraço, antivéspera, né? Você tem aí a mesma origem, na verdade a mesma origem não, esse ante quer dizer de antecedência, né? E o ante com i, por exemplo, anti-higiênico, ele quer dizer não, igual a não. É diferente da origem aqui desse ante, que quer dizer anterior, antecedente. Então, tomar cuidado aí também para não embarcar aí, né, é muito fácil a prova porque ela, óbvio, né, brinca com o tempo, brinca com o nervosismo e ela também brinca com as palavras. Então, você tem que realmente estar atento para evitar esse tipo de escorregão que é bobo, ok? Aqui outros exemplos, né, de palavras que são bastante cobradas em provas. Arrear, né, de arreio. Quanto tempo? Bom, a gente vai fazer uma pausa aqui. Pessoal, eu vou tomar um café também, que eu tô falando demais. E guardar mais umas diquinhas aí. Aí a gente já volta para continuar.